é o lugar que Deus tem abençoado a nossa família. E nesse mês nós temos conversado sobre esse propósito, de construir uma jornada feliz, de entender a importância de termos uma jornada feliz quanto família. Nós aprendemos na primeira mensagem sobre o texto lá de Esdras, que para termos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. Uma das razões de querermos a presença de Deus em nossa vida é tornar nossa jornada de vida mais feliz. E isso estende-se para a nossa família. Então, quando nós entendemos a realidade de Deus e nós queremos que Deus esteja na nossa história, é exatamente pelo fato que nós queremos encontrar a paz, encontrar a razão de existir, encontrar a felicidade. E, obviamente, isso também vai ser direcionado, estendido para a nossa família. E como nós podemos comprovar isso? Isso comprova-se por ser a família o tema mais presente em nossas orações. É interessante que, por exemplo, toda quinta-feira que nós temos o nosso Conectados em Oração, e ali as pessoas vão compartilhando os pedidos de oração, o que eu faço para anotar os pedidos? Eu tenho 2 WhatsApp, o meu e da igreja. Eu pego um particular da igreja e começo a anotar os nomes de quem está fazendo o pedido. Mas é interessante porque já tem a memória do celular, tem ali, eu coloco lá, fulano de tal, já aparece a opção seguinte, família. Por quê? Porque a maior parte de nós, quando nós oramos, nós pedimos a oração pela nossa família. Se pararmos para analisar as nossas orações, vamos perceber o quanto nós temos orado em relação à nossa família. E aí nós percebemos que nós queremos encontrar a felicidade no ambiente familiar. O fato é que todos queremos ver Deus abençoando o nosso lar, fazendo de nossa jornada familiar uma bênção em cada etapa do trajeto. Todos nós queremos isso para a nossa família. Mas presta atenção, a questão em si não é o quanto desejamos e o quanto oramos pelo cuidado de Deus, mas sim o quanto estamos dispostos a viver a sua vontade em nossa família. Não basta apenas querermos, não basta apenas orarmos, mas o quanto há disposição nossa de viver a bênção no contexto família. Isso tem mais a ver com obediência do que com expectativa. Então, construirmos uma jornada feliz no nosso contexto familiar tem muito mais a ver do que em obediência a Deus, do que apenas uma expectativa nossa. Nós podemos ter as melhores expectativas quanto família, para sermos uma família abençoada, uma jornada feliz, mas não adianta se nós não praticarmos a obediência. A obediência torna-se presente quando compreendemos a conexão entre espiritualidade e vida. Quando nós entendemos a conexão que há entre Deus movendo, Deus querendo e Deus fazendo, e a nossa vida dependendo dele, é onde nós compreendemos então a necessidade da obediência. Conexão esta que só é percebida quando passamos dias difíceis, e então concluímos que precisamos buscar mais de Deus. É interessante o quanto que essa conexão entre a nossa vida, a nossa espiritualidade e a praticidade da vida, ela se torna mais presente em dias difíceis. Então começamos a enfrentar um problema, a primeira decisão nossa, eu preciso orar mais, eu preciso ir mais à igreja, eu preciso estar presente nos grupos, eu preciso aprender a orar pela minha família, porque é quando nós percebemos o quanto nós dependemos da ação de Deus sobre a nossa história. Mas falta-nos a compreensão de que obediência precisa ser algo contínuo para que uma jornada permaneça feliz. Então não basta apenas circunstancialmente obedecer a Deus, e as coisas voltam no seu devido lugar, e eu simplesmente deixo de praticar a obediência. Mas se eu quero uma jornada feliz em cada etapa da vida, eu preciso tomar a decisão de uma obediência contínua. A obediência só será contínua quando tivermos a real compreensão da conexão da espiritualidade com o todo da vida. Em outras palavras, quando compreendermos que ser praticante da palavra é ir além de ser apenas ouvinte, enganando-nos a nós mesmos. Isso é a conexão.
Isso é a compreensão que aquilo que nós estamos ouvindo ao longo desse mês, aquilo que nós temos aprendido, não basta apenas ficar guardado na nossa mente. Precisa gerar atitude, prática, porque caso contrário, o que nós estaremos fazendo é apenas o que Tiago diz: estaremos enganando a nós mesmos. O fato apenas de ouvir a palavra e não colocar em prática, leva-nos ao questionamento: Deus não tem abençoado a minha família? Será que Deus não se importa com a minha família? Mas a questão não é se Deus tem abençoado, mas a questão é o quanto nós temos tomado por decisão obedecer a voz de Deus em relação à nossa casa. Para uma contínua jornada feliz em família, precisamos evitar coisas como: espiritualidade é diferente de vida. É aquilo que, por exemplo, um exemplo bem simples, você vai numa loja e você quer comprar roupa de igreja. Eu vim comprar uma roupa que, não, essa eu não posso, eu estou precisando de roupa de igreja. Você nunca falou isso, nunca fez isso, mas muitas vezes nós vivemos dessa maneira em todas as áreas da vida. Espiritualidade é uma coisa, minha vida é outra. Minha profissão, os meus relacionamentos, os meus amigos, a maneira que eu vivo é outra realidade. Ou espiritualidade mais vida. Não, eu sou cristão e sou professor. Eu sou cristão e sou tal coisa. Eu sou cristão e... A partir do momento que nós colocamos um mais, nós não estamos entendendo como uma só coisa. Nós estamos apenas acrescentando mais uma outra realidade, mas não entendemos que é uma completude da nossa vida. E, pior ainda, espiritualidade contra a vida. E aí então nós não conseguimos conectar de forma alguma essas duas realidades. São coisas que nós precisamos evitar e aceitarmos o fato de que espiritualidade é igual vida. Nós estamos vivendo essa realidade. Quando nós lemos o primeiro versículo da Bíblia, nós entendemos a conexão entre vida e espiritualidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A conexão exatamente mostrando que o ser espiritual constrói todas as coisas. E aí nós temos a realidade na nossa vida que nós não podemos dissociar, nós não podemos separar. É uma contínua na nossa história. A decisão pela obediência permitirá à nossa família uma jornada feliz mais consistente. Não é apenas acreditar que a vida é feita de altos e baixos e aceitar isso com tranquilidade. Não, é entender que eu preciso andar continuamente na presença de Deus, buscando a vontade dEle, uma decisão de obedecer, para que seja algo consistente na minha história, aquilo que Deus quer fazer no ambiente familiar. E essa mensagem eu quero compartilhar com vocês, a consistência de uma jornada feliz. Neemias, capítulo 13, verso 30 e 31. Finalzinho do livro, você pode abrir no meio da sua Bíblia aí, e vai voltando um pouquinho, você vai encontrar o livro de Neemias, ou você pode acompanhar na projeção a leitura. Neemias 13, 30 e 31. A conclusão do livro diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Queridos, Neemias e Esdras é uma história que se completa. É a mesma história em dois momentos diferentes, onde nós entendemos a partir da leitura desses dois livros, onde a liberdade que Deus faz sobre o seu povo, permitindo que voltasse para Jerusalém, e esses dois grupos que voltam para Jerusalém. O primeiro, em 458, cerca de 50 mil voltam com Esdras. O templo é reconstruído, mas o povo continua a ser humilhado. Notícia que chegou a Neemias. O povo então volta, primeira leva, 50 mil, decidem voltar para Jerusalém,
e eles reconstroem o templo. Mas o grande problema é que ainda tinha a circunvizinhança que se aproveitava deles, da fraqueza, da facilidade do acesso, já que a cidade não era cercada por muros. E aí então, uma segunda parte, em 446, lembrando que vai decrescente, o Antigo Testamento vai decrescendo aos anos. 456, Neemias chega a Jerusalém. Começa a reconstrução do muro. Já que eles continuavam sofrendo a opressão dos seus vizinhos, a decisão é: vamos construir um muro. A reconstrução abrangeria o espiritual, o moral e a política de Jerusalém. Quando você lê esses dois livros, você vê claramente a preocupação de se fortalecer Jerusalém, não apenas na questão de não serem atacada pelos inimigos, mas voltar a cultuar ao seu Deus, adorar ao seu Deus, voltar a ter uma constituição, viver uma realidade na questão da política daquela sociedade. Então, assim, era um desligamento total da Babilônia para que eles pudessem voltar a ser o povo de Deus. E aí, o povo volta a viver os melhores dias. No Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Exatamente, os dias agora já não são mais da escravidão na Babilônia, não é mais no cativeiro da Babilônia, mas agora eles estão podendo ver com seus próprios olhos a reconstrução de todo o seu povo. Mas, queridos, o grande problema é que não durou por muito tempo. Aquilo que se transforma em algo bom, algo agradável, algo de uma grande jornada feliz, chega num determinado momento e ela simplesmente cessa. Ela simplesmente para. Nas palavras de Neemias: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Neemias vai para Jerusalém, ele reconstrói os muros, ele com Esdras coloca tudo no seu devido lugar, restitui o culto, a adoração, a Páscoa, faz tudo o que era devido. Mas é aniversário do rei, ele simplesmente toma a decisão de visitar ao rei que tanto apoiou eles. Enquanto ele vai para lá, tudo se perde. Porque quando ele diz aqui, quando isso aconteceu, o que é isso que aconteceu? Primeiro, se deu espaço sagrado ao inimigo. Neemias 13:7 diz: então soube do mal que Eliasibe fizera em beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Sabe quem é Tobias? Quando você começa lendo o livro de Neemias, Neemias começa a reconstruir, 3 amigos se levantam contra ele. Um deles, Tobias, e o outro, Sambalate. Mas o grande problema é que quando Neemias sai daquele lugar, e agora todo reconstruído, e Tobias era um que era contra a construção, ele simplesmente vai morar no lugar do templo, onde guardava-se todas as ofertas, onde guardava-se todos os dízimos. E aí então aquele espaço que as pessoas traziam as suas ofertas, os seus dízimos, que serviam para alimentar todos os levitas, agora não tem mais. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém é contra a nossa igreja, a construção da nossa igreja, e aí então eu coloco ele para morar aqui dentro. E eu mando no WhatsApp: gente, nós não teremos culto essa semana, porque fulano de tal, que é contra, veio morar dentro da nossa igreja. E aí? Exatamente isso que eles fazem, mas relativizaram as ordenanças de Deus. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Já que eles deixaram de cultuar, vamos fazer o seguinte: vamos construir a nossa vida. Deixaram de guardar o dia do Senhor e começaram a fazer comércio nesse dia, porque a única preocupação era o sustento. Queridos, nesse capítulo 13, repetidas vezes Neemias diz: contendi, ao longo do capítulo 13, sendo a mais dura no verso 25. Olha as palavras de Neemias: contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tornareis mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias chega,
eles percebem que eles agora se envolveram com outro povo, e consequência disso é que trouxeram a cultura do outro povo, e começaram a adorar a falsos deuses. Então ele vai contender com aquele povo, não mais de maneira branda, não apenas repreendendo, mas as palavras que ele usa: amaldiçoei, espanquei, arranquei os cabelos. Essa é a realidade que Neemias toma. A jornada feliz daquele povo transformou-se em uma grande amargura, por lhes faltarem a consistência. Essa é a realidade, queridos, de muitos de nós. Nós passamos por dias felizes, nós construímos uma jornada feliz, mas repentinamente na nossa vida, nós tomamos decisões equivocadas, deixamos de obedecer a Deus e damos agora um espaço para que outra realidade faça parte da nossa vida. É onde então nós voltamos a ter a tristeza, voltamos a viver a amargura, voltamos a viver um contexto familiar onde nós não temos a paz. E aí nós podemos aprender com esse texto a consistência de uma jornada feliz, 3 lições bem simples. A primeira, a consistência de uma jornada feliz se faz por meio do zelo com a palavra de Deus. Primeiro ponto, se nós queremos que essa jornada seja consistente, eu preciso aprender a ter zelo com a palavra. Olha o que ele diz: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Aonde eles leram isso? Em Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na assembleia do Senhor, eternamente. Qual é a motivação dessa passagem? Era uma reserva em relação ao ajuntamento por meio do casamento com outros povos, o que acarretaria aliança com falsos deuses. O que Neemias está aqui lendo com o povo é exatamente trazendo à memória: se vocês se misturarem com outros povos, vocês irão aceitar a cultura desses outros povos e passarão a adorar a falsos deuses. Então, por consequência disso, na espiritualidade de vocês, na relação deles, a de vocês com Deus, eles não poderão ter influência nenhuma. É exatamente o fato que nós muitas vezes permitimos, Deus falando conosco, Deus nos ensinando, mas a falta de zelo para com a palavra, nós permitimos outras realidades fazerem parte do contexto família. O alerta sobre os perigos que permitimos que adentrem em nossas famílias por meio de ídolos. Queridos, quando falta-nos o zelo para com as Escrituras, qualquer outra verdade passa a ocupar lugar em nossa casa. Quando nós não temos zelo com as Escrituras Sagradas, qualquer outra verdade toma lugar na nossa família. E aí nós percebemos o quanto que nós passamos a ver uma cultura diferente, como nós temos aprendido nos domingos de manhã, o nosso jeitão de ser, a cultura da família, começamos a aceitar outras verdades. Começamos a acreditar que se pode viver de maneira diferente. E aí é o grande problema. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Quando eles ouviram esta repreensão, eles perceberam: nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos permitindo outras realidades fazerem parte do nosso povo. É preciso um posicionamento nosso quanto família, não apenas teórico, mas prático. Queridos, quando nós falamos de zelo com a palavra, não é você ter a sua Bíblia de forma intacta, bonitinha, colocada numa capinha, guardada na sua gaveta, que vai durar por muitos e muitos anos. Não é apenas ser ouvinte das Escrituras, mas exatamente um zelo, um comprometimento em colocar na prática aquilo que nós temos aprendido, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Olha o que diz a nossa confissão de fé. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda, para que nós pudéssemos então enfrentar toda a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. As Escrituras foram deixadas para nós.
Hoje nós temos acesso às Escrituras Sagradas. Hoje você pode abrir a sua Bíblia e simplesmente olhar o que ela fala quanto família e tomar uma decisão. Eu quero viver a praticidade. Nas palavras de João Calvino, ora, nosso saber não deve ser outra coisa, senão abraçar com branda docilidade e certamente sem restrição tudo quanto foi ensinado nas Escrituras Sagradas. É uma decisão de simplesmente, a não apenas saber, mas abraçar com docilidade e certamente sem restrição tudo o que é ensinado na Escritura Sagrada. Então nós precisamos aprender a ter esse zelo com as Escrituras, não a tentar olhar e tentar contra-argumentar, não é tentar apenas tirar do contexto, apenas tentar fazer aquilo que nos é agradável, mas tudo quanto ela fala, eu preciso aprender a ter o zelo na prática. O zelo para as Escrituras fortalecerá e manterá a nossa fé. Quanto mais zelosos nós somos com as Escrituras, mais a nossa fé será inabalável. Volto para João Calvino. Se a fé se desvia da palavra, já não é mais fé, mas uma credulidade incerta e um erro flutuante. A mesma palavra é também o fundamento que a fé se sustém e se apoia. E, se for retirada desse fundamento, imediatamente cai. Se a palavra for retirada, não restará mais nenhuma fé. Queridos, a partir do momento que nós deixamos de ter o zelo com as Escrituras, nós simplesmente permitimos que a nossa fé acabe. E aí nós começamos a ver um contexto família, onde outras ideologias começam a conduzir o nosso casamento, a nossa maneira de criar os nossos filhos, a maneira que nós permitimos a interferência de terceiros. E aí nós percebemos o quanto a nossa família sofre, porque simplesmente nós deixamos de ter zelo com as Escrituras Sagradas. Se nós queremos uma consistência na nossa jornada feliz, primeiro, se faz por meio do zelo com a palavra de Deus. Segundo, se faz por meio do zelo com a igreja de Deus. Diz assim: isso muito me indignou a tal ponto, que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O que tinha acontecido? Então, olha ali. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Queridos, é o que eu falei agora há pouco. O lugar aonde eles deveriam trazer as suas ofertas, Eliasibe, que era sacerdote, simplesmente permite que Tobias passe a morar ali. E simplesmente perde todo o zelo com a casa de Deus, preterindo a casa de Deus para favorecer os que eram contrários à sua restauração. Eles vão preterir a casa de Deus para dar espaço àqueles que são contra a casa de Deus. Eu sei que quando eu usei o exemplo aqui de você receber no grupo de WhatsApp da igreja, que nós não teremos o culto porque alguém que é contra a nossa igreja passou a morar aqui dentro. E agora nós não podemos nos reunir aqui. Eu sei que nos causa estranheza. Mas, queridos, quando nós pensamos na nossa família, no contexto família, qual o lugar que a igreja ocupa? Qual é o lugar que a casa de Deus ocupa? Qual é o lugar que a família da fé ocupa? E nós percebemos que nós damos a oportunidade para aquilo que é contra a nossa fé, para aquilo que é contra o nosso amor para com Deus, que é contra aquilo que nós aprendemos na palavra, passe a ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa agenda. E aí simplesmente aquilo que deveria ser o nosso compromisso, o nosso comprometimento com a casa de Deus, nós permitimos que o inimigo tome lugar. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Mais uma vez Neemias se levanta contra eles. Por que vocês desampararam a casa de Deus? Nós somos uma geração da pós-pandemia, que desacostumou da rotina cristã.
Há 3 anos atrás, nós tínhamos por costume, domingo de manhã, igreja, domingo à noite, igreja, culto no meio da semana, estou com a igreja, pequenos grupos, eu vou para a igreja, qualquer momento estou servindo a igreja, mas nós desacostumamos de estar na igreja, desconstruiu os ministérios. Queridos, não precisa aqui, é só você lembrar um pouquinho, quantos ministérios você participava, quantos ministérios nós tínhamos, quanto mão de obra nós tínhamos, mas o quanto se perdeu no meio da pandemia, aonde simplesmente a igreja agora volta à tona, ela volta a se reunir, volta a congregar, volta a servir, mas muitas pessoas simplesmente permitiram a desconstrução dos seus ministérios, a desvalorização, os princípios norteadores de suas agendas, desvalorizou os princípios norteadores de suas agendas. Hoje, com maior facilidade, essa geração pós-pandemia coloca qualquer coisa para fazer no momento que a igreja está reunida. Nós enchemos as nossas agendas, nós colocamos outras prioridades, porque simplesmente nós podemos negociar esse horário. Afinal de contas, eu posso assistir em outro momento o culto, o que nós não assistimos. Eu posso no outro domingo voltar lá, o que nós muitas vezes vamos ocupar a nossa agenda com outras realidades, afetando diretamente a sua relação com a igreja local. Queridos, a crise não é apenas não mais congregar assiduamente, mas é relativizar a importância de se congregar. Não é uma questão de vir todo domingo de manhã, todo domingo à noite, toda quarta-feira, assistir o culto, toda quinta-feira, participar de todos os grupos pequenos. Não é isso. Mas é o quanto nós estamos relativizando a importância de estar reunidos com a igreja. É a falta de maior envolvimento, de maior apego, de permitir-se apaixonar pela missão da igreja. É exatamente o fato que nós estamos desconectados com a igreja. E a consequência disso é que o nosso coração está cada vez mais desligado disso. Nós não estamos mais tão envolvidos. E aí nós relativizamos a importância da igreja na nossa família. A escolha de Eliasibe impediu todo um povo de adorar, de ministérios serem desenvolvidos, de uma geração ser fortalecida. Quando ele coloca Tobias, ele não está apenas permitindo que um homem more na casa de Deus. Ele está impedindo uma geração toda de adorar a Deus. Ele está simplesmente impedindo uma geração de servir a Deus. Ele está permitindo que outras pessoas ocupem as suas agendas com outras realidades. Nossas escolhas, que afetam nosso zelo pela casa de Deus, pode impedir a nossa família de adorar, de servir e de ser fortalecida. Queridos, quando nós permitimos que outras realidades afetem o nosso zelo com a casa de Deus, nós estamos impedindo a nossa família de adorar, de servir e de ser fortalecida. Nós simplesmente estamos permitindo que a nossa família deixe de crescer em comunhão com Deus. Assumimos um risco desnecessário de confundir a nossa família sobre o que realmente tem valor, de quem é o nosso cuidador. Quando nós tomamos decisão de não zelar com a casa de Deus, nós estamos confundindo a nossa família do que realmente é importante, do que realmente tem valor, do que realmente importa para a gente. Nós estamos dizendo aos nossos filhos, casa de Deus não é prioridade para a gente. Viver buscando a Deus não é importante para a gente. Dedicar um tempo maior com a igreja, com o povo que ama a Deus, que ama Jesus, não é algo tão precioso assim. Eu posso negociar. Quando o povo de Deus negligencia seus dízimos, ele passa a correr atrás do pão que penosamente granjearam. É isso que nós encontramos, por exemplo, aqui em Neemias. Quando o povo não tem mais o espaço de levar os seus dízimos, as suas ofertas, eles começam a trabalhar no sábado. E aí entra no contexto do Salmo 127, que eles estão comendo o pão que penosamente granjearam, porque eles negociaram aquilo que era privilégio, aquilo que era prioridade, para que eles pudessem apenas construir as suas próprias casas. O que nós encontramos no profeta Ageu, do mesmo contexto, aonde estavam mais preocupados com as suas próprias casas do que com a casa de Deus. Por isso, Deus meu,
lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. É uma oração que eu quero fazer ao longo da minha vida. É uma oração que eu quero que os meus filhos façam ao longo da vida. É uma oração que nós precisamos aprender a buscar continuamente. Dizer diante do Senhor: Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. É exatamente priorizar a casa de Deus, o zelo com o povo de Deus. Mas por fim, a consistência de uma jornada feliz se faz por meio do zelo dos bons costumes. Diz assim o texto: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. É interessante o quanto que a cultura domina a partir de realidades que nós permitimos que se mude no contexto família. É interessante, por exemplo, vamos dar um contexto de um povo diferente, um povo chinês, que sai da China e vem para o Brasil. E eles conversam com seus filhos em chinês. E aí os filhos crescem aprendendo chinês. Eu conheci famílias que foram morar 1 ano nos Estados Unidos, e o filhinho pequenininho, e quando eles voltaram um tempo depois, os filhos não falavam uma palavra em português, apenas em inglês. E o meu filho foi brincar, a Rebeca era pequenininha, foi brincar de esconde-esconde com eles, e não falava nenhuma palavra sequer em português. Isso é apenas para a gente entender o quanto que nós permitimos uma cultura influenciar a cultura da nossa família. O quanto nós permitimos que contextos ao redor passem a dominar os costumes que nós temos na nossa casa. Um novo momento, mas com velhas tradições. A cultura da Babilônia ainda se fazia presente, e isso testificava que o povo de Deus rendeu-se aos costumes pagãos. Eles permitiram que a cultura da Babilônia, tanto que boa parte não quiseram voltar depois da liberdade para Jerusalém, porque agradaram-se de viver na Babilônia. E simplesmente permitiram que esta cultura dominasse as suas famílias. Queridos, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Em nosso tempo, vivemos uma realidade semelhante, pois uma cultura firmada em ideologias destrutivas tem adentrado em nossos lares. E, por vezes, nosso jeitão de ser não revela sobre o que cremos. Nós permitimos, então, que os bons costumes se percam. Nós permitimos que ideologias destrutivas adentrem a nossa casa. E nós sabemos o quanto elas têm ferido, nós sabemos o quanto ela tem nos distanciado, o quanto ela tem trazido divisão no contexto família. Mas nós simplesmente permitimos que esses maus costumes passem a fazer parte da nossa casa. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. No contexto de expectativa da volta de Cristo, eles passaram a apenas se preocupar com as suas próprias realidades e esqueceram de continuar servindo, porque eles ouviam: ele não vai voltar, isso aí é apenas uma fábula, ele foi, mas não vem mais, e eles paravam de servir. E o apóstolo Paulo, ao longo do capítulo 15, ele vai falar exatamente sobre a volta do Cristo, sobre a ressurreição, ele fala toda essa realidade, e ele conclui: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nas palavras do salmista: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. As más conversações corrompem os bons costumes, é quando nós permitimos que os bons costumes da nossa família se percam, porque nós passamos a ouvir o conselho do ímpio, o conselho daquele que não teme, aquele que não tem fé, aquele que não tem temor do Senhor, e nós passamos a ouvir, mas aquilo vai mudar os bons costumes, porque não é apenas ouvindo: agora eu vou me deter no caminho, eu estava de passagem, mas aquilo me chamou a atenção, e eu parei, mas não apenas a curiosidade, porque o outro passo é: eu me assentei com eles, eu simplesmente me tornei como um deles.
O grande mal que aflige nossos lares é a persimibilidade, é a relativização de tudo, é o fazer vistas grossas para o que fere nossos princípios de fé. É simplesmente aceitar, não vai fazer mal, não tem problema nenhum, mas nós simplesmente corrompemos os bons costumes da família. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Queridos, nós sabemos, nós ouvimos, nós estamos neste mundo, mas nós precisamos aprender a avaliar o que tem corrompido os bons costumes no nosso contexto familiar. E aí, talvez, olhar como Neemias olhou aquele povo, contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei por Deus, dizendo, não darei mais as vossas filhas e os vossos filhos. Aí você vai dizer assim, o pastor mandou chegar em casa, pegar todo mundo pelo colarinho, arrancar o cabelo de todo mundo, e fazer com que eles mudem obrigatoriamente o que eles fizeram. Queridos, o registro disso é exatamente para mostrar a seriedade que Neemias olhava para os bons costumes que aquele povo perdeu. É exatamente entender a importância de viver a palavra de Deus e nela a cultura familiar ser firmada. É entender aquilo que nós estamos vivenciando, se está corrompendo os bons costumes, deve ser tirado. Uma decisão por santidade no lar, uma volta aos bons costumes. E aí, para você ter uma regra básica de bons costumes, Mateus fez essa oração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se nós queremos ter uma regra básica de bons costumes, você vai se perguntar, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo, Jesus vai se sentir honrado com aquilo que a minha família tomou a decisão de fazer? Como Jesus tem olhado para o meu contexto família, nós conversamos sobre isso ontem, no nosso grupo familiar. O quanto eu tenho consciência que Jesus está à mesa sentado com a minha família, e o quanto que isso traz um peso na minha consciência, não de medo, mas de respeito e reverência, e de reconhecimento daquilo que Ele fez na minha história. E aí sim, a minha família resgatará os bons costumes. É onde nós iremos viver a consistência daquilo que Deus tem para a família de cada um de nós. A consistência de uma jornada feliz, primeiro, se faz por meio do zelo com a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos voltar para as Escrituras. Se faz por meio do zelo com a igreja de Deus. Nós precisamos da igreja na nossa vida. Nós precisamos caminhar com a igreja. Nós precisamos nos envolver com a igreja. Nós precisamos aprender com a igreja. Nós precisamos ser edificados com a igreja. O que nós temos vivenciado esse mês é exatamente essa realidade, aonde nós voltamos para casa e pensamos assim, olha que legal, conversei com tal pessoa que nunca tinha conversado. E bom saber a história de outras pessoas, porque aquilo também fortalece a minha fé. Então nós sabemos a importância de caminhar com um povo que ama Jesus. O quanto nós queremos que os nossos filhos cresçam, a oração que eu sempre faço com as nossas crianças, com os meus filhos, que eles amem a Deus, que eles amem a palavra de Deus, mas que eles amem a igreja de Deus. Porque saber exatamente que esse povo aqui é o povo que busca a vontade dele, é um povo que ama a Deus. E é um povo que eu quero ver meus filhos olhando para eles e dizendo assim, eu quero continuar com esse povo até a eternidade. Eu quero viver com esse povo porque eu sei que é o melhor lugar para estar. Se faz por meio do zelo dos bons costumes. E aí, as palavras de Neemias, limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes. Primeiro, comprometimento com a palavra. Depois, com o serviço com a casa de Deus, designei os sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele está dizendo, eu me comprometi, tive zelo com a palavra. Eu me comprometi, tive zelo com a igreja de Deus. Eu me comprometi, tive zelo com bons costumes. Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, olhe para mim para o meu bem. Queridos, se nós queremos ter uma
consistência numa jornada feliz, 3 pontos fundamentais. 3 pontos que apenas em um capítulo o povo esqueceu. E por consequência disso, a jornada não foi tão feliz. Neemias volta e restaura a adoração daquele povo. Nós temos a mesma realidade. Por vezes nós tomamos decisões equivocadas. Por vezes nós tomamos decisões erradas. Por vezes nós pecamos. E por consequência disso, a nossa família deixou de ter uma jornada feliz. Mas se faz necessário essa realidade para que nós possamos voltar a ter consistência nessa jornada feliz. Eu quero mais uma vez orar com vocês e orar por vocês. Quero chamar aqui os presbíteros para que venham à frente. E queridos, nós iremos orar pela nossa família. Se você entende que algum desses pontos você precisa se fortalecer no contexto família, eu quero convidar você para vir à frente para que nós